Havia um pensador chamado Albert Camus que escreveu certa vez: o verdadeiro drama do homem moderno é acreditar que tem tempo. E você? Você acredita nisso, não é? Segue adiando conversas, sentimentos, encontros, postergando a coragem, adiando a reconciliação, negligenciando os instantes. Porque no fundo, todos carregam a ilusão de que a ampulheta ainda está cheia, de que as oportunidades podem esperar, de que as palavras podem ser ditas amanhã, de que os abraços podem ser entregues depois. Mas a realidade é mais cruel, mais silenciosa e infinitamente mais veloz do que você ousa admitir. Nietzsche dizia que o homem só se torna inteiro ao encarar a própria destruição. E você, ironicamente, passa a vida fugindo daquilo que mais poderia te libertar. A consciência de que o tempo não está ao seu lado. Você entende? As pessoas ao seu redor não são eternas, nem você. E há um tipo de dor no mundo que só é percebida quando já não se pode mais fazer nada. Quando a última palavra ficou presa na garganta. Quando o último olhar não foi entregue. Quando a última chance evaporou na pressa dos seus dias inúteis. Kierkegaard dizia que o maior desespero humano é não ser quem realmente se é. Mas talvez o segundo maior seja perceber, tarde demais, que quem você amava já se foi, e você sequer se permitiu dizer o que precisava. Você vive em meio a um teatro moderno, fingindo não saber que todos estamos caminhando para o mesmo lugar, o esquecimento. E a tragédia não é morrer. A verdadeira tragédia é desperdiçar os minutos que antecedem esse fim, porque o tempo não avisa, ele não pede licença, ele não negocia, ele simplesmente toma. E tudo que você pode fazer é decidir, enquanto ainda respira, se será lembrado pela ausência ou pela presença, pelo silêncio ou pela palavra certa, pelo abraço negado ou pelo gesto que salvou alguém de uma última dor. O tempo é o juiz mais severo e mais invisível do universo. E agora ele está passando. Eu sou Calista Voz. Bem-vindo ao Traje Interno. Curta e compartilha e não deixe de seguir o canal. Em 1912, na pequena cidade de Odessa, vivia uma jovem chamada Elise Lebedev, filha única de um violinista e uma professora de filosofia. Elise era o tipo de pessoa que acreditava ter todo o tempo do mundo. Os anos passavam como quem não sabe que está vivo. Ela adiava encontros com a mãe. Postergava cartas ao pai, que viajava para concertos longos, e mantinha dentro de si palavras que nunca disse a quem amava. O medo do incômodo, o orgulho bobo, a ilusão da permanência, faziam com que Elise tratasse a vida como um livro infinito. Até que, numa manhã de outubro, a carta chegou. Seu pai havia sido encontrado morto num quarto de hotel em Viena. Ataque cardíaco fulminante. Sem aviso, sem despedida. Dizem que Elise passou horas em frente ao espelho, com o envelope na mão, lendo e relendo o nome do remetente, como se pudesse, de algum modo, apagar o conteúdo, negociar com o destino, trocar aquela notícia por mais um abraço, mais uma conversa, mais um eu te amo. Mas o tempo, como eu já te disse, não negocia. A mãe de Elise, consumida pela dor, morreu 2 anos depois. E Elise passou o resto da vida escrevendo cartas para os dois, sabendo que jamais seriam lidas. Relatos que se tornaram um livro póstumo chamado Coisas que eu nunca disse a tempo. Em um dos trechos, ela escreveu: a verdadeira morte de alguém acontece no instante em que percebemos que as palavras ficaram presas e o tempo nos arrancou a chance de libertá-las. Elise viveu até os 79 anos, solitária, culta, admirada por seus escritos tardios, mas carregando a mais cruel das sabedorias, a de que nada no mundo é tão insuportável quanto a urgência não vivida. Agora, uma pergunta é sua.
Quem são as pessoas para quem você ainda não disse o que precisava? Quanto tempo mais vai esperar para fazer o inevitável? O problema é que você vive como se tivesse o controle da ampulheta, como se pudesse girá-la de novo quando bem entendesse, como se os dias não fossem finitos e os instantes não estivessem se esvaindo agora, enquanto ouve minha voz. Você marca compromissos para amanhã, promete ligações para depois, deixa o eu te amo para quando estiver mais calmo e adia o perdão como se a eternidade estivesse garantida no seu nome. Mas a realidade é outra. Quantos dos seus amanhãs já não viraram nunca? Quantas conversas ficaram pela metade? Quantas pessoas desapareceram da sua vida enquanto você achava que teria tempo? Nietzsche dizia que o homem só se torna completo quando encara sua própria destruição. E o que você faz? Evita o assunto. Corre do inevitável, ignora a dia ampulheta. E eu vou te dizer com toda essa elegância possível, o tempo não te deve nada. Ele não avisa, não espera, não sente pena. E quando perceber, o tempo que você achava que tinha já não existe mais. Vá até quem você ama. Diga o que precisa dizer, seja por orgulho, por medo ou por comodismo. Você não tem esse direito de adiar. A única coisa que você realmente possui é a oportunidade de fazer algo enquanto respira. E essa oportunidade está passando. E quando você percebe, você já não está mais no mesmo lugar, nem com as mesmas pessoas. E, em alguns casos, as pessoas já nem estão mais. A ampulheta vira no momento em que nascemos. E cada grão que desce é uma fração de tudo que você não viveu, de tudo que você deixou para depois. E sabe o que é cruel? É que a maior parte das pessoas só percebe o valor do tempo quando ele já se tornou saudade. Você precisa ouvir isso. Não existe dor mais covarde e dilacerante do que a dor do arrependimento. Ela não cicatriza. Ela não se apaga com o tempo. Ela se esconde e reaparece quando você menos espera. Quantas pessoas nesse exato momento, nesse instante, dariam tudo o que têm, por mais 60 segundos com alguém que se foi? Quantos implorariam por um último abraço, por um último fica mais um pouco, por um último desculpa se eu não fui melhor com você? E sabe qual é a tragédia? Você ainda tem essas pessoas. Elas ainda estão aí, respirando, sentindo, esperando. Mas você age como se fosse eterno. Você passa os dias preso em orgulho, trancado em ressentimentos, deixando para depois as palavras que deveriam ser ditas agora. No último vídeo, Volcker contou a história de Henrique, o homem que passou anos evitando dizer "eu te amo" para o pai, e só conseguiu dizer isso depois que o corpo já estava frio. Ele descreveu a dor do arrependimento como uma lâmina que não corta a pele, mas atravessa a alma e vai até o fundo da ferida. Você está entendendo essa gravidade disso? Porque se você não entendeu, é provável que vai aprender do pior jeito. Será que preciso falar com você igual o Dorian? Acorda para a vida. Deixa de lado essa vaidade patética de quem se acha intocável. O tempo não te respeita. A morte não avisa, e o arrependimento te espera de braços abertos no final da estrada. Vai, fala, mostra que você ainda sente, que você está vivo, que você ama, porque eu vou te contar um segredo sombrio. As palavras não ditas costumam gritar tão alto na sua mente que em algumas noites você nem consegue dormir, e eu não quero que você descubra isso tarde demais, porque tarde demais é mais cedo do que você imagina. Friedrich Schiller dizia: perdemos tempo precioso esperando o momento certo, mas o tempo nunca espera por nós. E se hoje fosse seu último dia, quem você precisaria abraçar? Quem você precisaria perdoar? Quem você precisaria dizer "eu te amo" antes que o relógio marcasse 11h59? Pense bem, porque talvez
Agora seja a sua última chance. Venha forjar sua mente com nosso e-book. Baixe enquanto ainda está gratuito. E se inscreva no canal para mais verdades nua e crua. Eu sou Calista Voz. Até breve, se o tempo nos permitir.